Apesar das tentativas infrutíferas da falida diplomacia brasileira, cuja embaixadora em Washington está até ameaçada de expulsão, a faceta político-ideológica contaminou as relações Brasil-Estados Unidos e amanhã o tarifaço vai chegar. No direito aduaneiro, a tarifa é uma porcentagem imposta ao produto estrangeiro na entrada do território do país. No caso dos Estados Unidos, dentro da prática comercial America First, estão sendo desenvolvidas na gestão trumpista ações como identificar práticas desleais de parceiros e a aplicação de tributo de comércio exterior entre 15% e 20% aos países que não firmarem acordo. O Brasil está com um relacionamento ruim com os Estados Unidos, derivado de tensões localizadas na regulação das Big Techs, através da imposição pelo STF de responsabilidade pela divulgação de conteúdos considerados antidemocráticos e ilegais. Também atrapalha a diplomacia entre os dois países o avanço da esquerda numa área continental e estratégica como a do Brasil, o que incomoda o presidente Trump, reconhecidamente um player enraivecido com o drama por que passa o ex-presidente Bolsonaro, cujo julgamento o presidente americano tem como uma autêntica caça às bruxas e que deve acabar imediatamente. Isso foi dirigido em carta a Bolsonaro no dia 9 de julho passado. Parece que as experiências vividas por Bolsonaro remetem Trump à sua própria história. Ele, como Bolsonaro, foi vítima de atentado, um como o outro odeiam ideias progressistas consideradas uma ameaça à democracia. Acontece que esta subjetividade trumpista, oposta a toda a coligação que manda no Brasil hoje, refere-se ao dirigente mais poderoso do mundo, qualquer que seja o ângulo que a vista alcança. A centralização da política americana na figura emblemática de Donald Trump põe em realce algo que os Estados Unidos não abrem guarda, que é permitir a entrega da faixa sul do continente a uma ideologia que tem proximidade com os BRICS e a ideia lulista de criação de uma moeda alternativa ao dólar e concorrente dele para intermediar as relações comerciais. O tarifaço de Trump decorre deste clima de confronto, sendo um recado claríssimo de que a aventura não irá adiante. Será torpedeada de tudo quanto é jeito, menos ainda a pretensa hegemonia chinesa na área, desde a colaboração militar à rede de satélites. Isso será estancado, custe o que custar. Em torno desse conflito geopolítico, Lula, em lugar de negociar, de aproximar em prol de setores vitais como cafeicultura, siderurgia, celulose, máquinas e carne, entendeu mais coerente a sua característica retrógrada e ultrapassada de líder sindical fossilizado, adotar a postura de falastrão anti-americanista, que prefere a associação com ditaduras de alta toxicidade como o Irã e a Venezuela. Todas as bravatas lulistas chegaram a Trump em estado bruto, desde as irônicas às grosseiras, desde o convite a comer jabuticabas ao jogo de truco, desde a provocação do "fale manso comigo", a idiotice de dizer que Trump não foi ser eleito para ser imperador do mundo. Esta retórica inconsequente ao momento circulava como palavras de ordem à claque petista para a qual o Nine sempre fala. Além de sobressair o líder fossilizado e pequeno de sempre, representa sua desconexão com a realidade de um país deficitário nas relações comerciais com os Estados Unidos, que tende a colapsar com a escalada das sanções. A forma como o chefe do governo
trata a crise. É de aproveitamento do embate para reverter a desaprovação popular e, como sempre, culpar Bolsonaro, a quem, nos arroubos da fanfarrice, cognomina de coisa covarde, orquestradora de um golpe. Numa perspectiva econômica, a consequência do tarifaço, segundo estimativa da Federação das Indústrias de Minas Gerais, é a retração de 1,49% do PIB, com 1,3 milhões de postos de trabalho perdidos. Isso porque sobretaxação significa retração industrial, como na indústria aeronáutica, para ficar com um exemplo isolado. Existe, a partir da Lei 15.122, conhecida como Lei da Reciprocidade, a base jurídica para retaliar a tarifa estadunidense. Embora a prática recomende cautela, porque, do outro lado, existe um país muito mais forte, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista bélico. Afinal, se trata da maior economia do mundo. E este país está liderado por um homem de temperamento forte e convicto quanto ao que lhe é caro em termos pessoais e globais. E entre seus planos quanto ao Brasil, tratados diretamente pelo seu gabinete, está o de disciplinar as investidas autoritárias internas e o mau uso da liberdade, valor tão caro aos americanos, com base na sua primeira emenda constitucional. A pressão subirá. Muita gente importante sofrerá o peso das sanções financeiras. O povo padecerá da cegueira da casta dominante que ignorou os princípios da Constituição, especialmente os direitos fundamentais, para fazer valer o sequestro da cidadania por um Estado interventor a partir do judiciário exercido com excesso de protagonismo, ao ponto de sufocar a atividade legislativa desterrada a um papel menor, morno e insignificante, com as suas atribuições totalmente apequenadas. O que vemos é a sobreposição de um ataque de fora para dentro, quando nós mesmos deveríamos ter atingido a maturidade política para resolver autonomamente o nosso destino. Mas faltaram grandeza e espírito público, que cederam espaço a um sentimento de revanchismo e vingança contra os setores da direita, que transformou o ambiente interno num campo minado de sectarismos, onde uma corrente política quer tudo fazer e tudo poder. Na verdade, estava tudo orquestrado a partir do roteiro golpista para abater o inimigo a qualquer custo. E esse inimigo, que deveria ser banido da política, era exatamente o ex-presidente Bolsonaro. Só que não contavam com a subida de Trump ao poder. Aí ela aconteceu e tudo mudou. E a virada está apenas começando. O tarifaço é uma parte dela. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Comente aqui embaixo o início do tarifaço na economia brasileira. Deixe seu like, caso tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha. Faça sua inscrição no canal, é de graça. E você ajuda a sua consolidação. Ative o sininho das notificações. Grato pela sua audiência. Tchau!